Boa noite, eu sou o Diogo e vou apresentar para vocês hoje genômica e biotecnologia aplicada à adaptação a mudanças climáticas. Mudanças climáticas globais e seus impactos na agricultura. Países em desenvolvimento, muitos dos quais situados em regiões de clima tropical, subtropical e semiárido, têm sua produção agrícola e florestal especialmente vulnerável a mudanças climáticas globais. No Brasil, as mudanças climáticas podem levar a perdas de produção agrícolas na ordem de 4,5 bilhões de reais em 2020. Além das perdas econômicas diretas, profundos efeitos sociais associados a menor disponibilidade de alimentos e energia para a população deverão ocorrer consequentemente. Nas últimas 3 décadas, milho e trigo tiveram suas produtividades globais afetadas negativamente por alterações de temperatura e de precipitação, enquanto que culturas que não sofreram impactos globais, como arroz e soja, foram afetados negativamente por esses estresses nos níveis nacionais e regionais. Também nesse período, as produtividades de milho, soja e trigo no Brasil sofreram impactos climáticos negativos. Milho e soja sofreram impactos das alterações de temperatura e precipitação, que variam fenológica, temporal e geograficamente. Exemplo disso pode ser visto na região sul, que responde por aproximadamente 30% da produção brasileira de milho e soja, onde diversas safras agrícolas apresentam desde o final dos anos 1990 graves perdas por secas associadas à ocorrência da fase laninha do fenômeno El Niño, oscilação sul. Sabe-se que a produção mundial de grãos deverá crescer 70% para satisfazer a demanda por alimento da população global em 2050, estimada em mais de 9 bilhões de pessoas. No entanto, todas essas alterações climáticas, agravadas por baixos investimentos em pesquisa e desenvolvimento agrícola, podem mantém baixas taxas de crescimento na produtividade agrícola nas últimas 2 décadas, o que poderá ter consequências profundas na produção e nos preços futuros. Para que os efeitos das mudanças climáticas globais sobre a agricultura possam ser minimizados, é fundamental
que o melhoramento genético vegetal desenvolva continuamente variedades mais adaptadas aos estresses citados, possibilitando uma maior estabilidade à produção agrícola de forma ambiental, econômica e socialmente viáveis. A genômica funcional é caracterizada pela análise de funções genéticas em larga escala e envolve, entre outros recursos e abordagens experimentais, a utilização de grandes coleções de genotipos contendo variantes alélicas, incluindo mutações pontuais e inserções de tDNAs e elementos de transposição que modificam a expressão ou função dos locus-alvos e de eventos geneticamente modificados com expressão alterada de genes-alvo. No âmbito da genômica funcional e da biotecnologia agrícola moderna, há duas possibilidades distintas, mas não mutuamente expressivas, de geração de variedade geneticamente melhoradas. São a desenvolvimento de marcadores moleculares, mais comumente genéticos, para seleção assistida de genes ou alelos de interesse em programas de melhoramento genético. B. Identificação e validação em sistema ou plantas modelo de novos genes e alelos de diferentes fontes, seguidas de introdução e genótipos elite. Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias transgênicas. Ao longo da última década, a transgenia foi a tecnologia mais rapidamente adotada na história da agricultura. Uma das principais características das grandes empresas de biotecnologia agrícola atualmente no mercado de sementes é a capacidade de inovação no desenvolvimento de novas cultivares que incorporam biotecnologia avançada. Para isso, contam com grupos robustos de pesquisa e desenvolvimento que combinam melhoramento genético e a modificação genética para a geração de novas cultivares mais produtivas que incorporem resistência a herbicidas, resistência a pragas e doenças, e mais recentemente cultivares tolerantes à seca, entre outras caracteres. Genômica funcional para a descoberta de genes de valores agronômicos. A genômica funcional de demais
ciências genômicas e relacionadas entre elas o sequenciamento de genomas etc. Auxiliadas pela biologia de sistemas, integração via bioinformática e modelagem computacional das observações feitas por meio das ciências genômicas têm emergido como abordagens eficientes para a caracterização integrada de fenotipos e genótipos, levando à compreensão das estruturas das dinâmica e do controle de respostas adaptativas, majoritariamente multigênicas e complexas. É possível expandir os recursos gênicos para as culturas agrícolas e florestais por meio de a prospecção de espécies da biodiversidade, b. sequenciamento do genoma de genotipos constantes presente nos bancos de germoplasmas de culturas agrícolas e florestais de interesse. C. Desenvolvimento de ferramentas de bioinformática para comparação de múltiplos genomas, de modo a identificar variabilidade nas sequências genéticas ou regulatórias que possam estar relacionadas a características de interesse. Diversas espécies vegetais de importância econômica, como arroz, soja, milho, sorgo e eucalipto, foram alvos de programas de sequenciamentos nos últimos anos. O rápido avanço nas tecnologias de sequenciamento de nova geração abre novas possibilidades de geração de informação, capazes de contribuir como caracteres envolvidos na adaptação a estresse abióticos, bióticos, aumento de produtividade e qualidade nutricional de cultivos agrícolas. Banco de dados genômicos. Banco de dados baseados na www de vários genomas de plantas tem se revelado um recurso inestimável para os biólogos de plantas em todo o mundo. Pesquisadores podem facilmente adquirir informações genéticas diversas, tanto de sequências codificantes como não codificantes, elementos regulatórios, famílias de genes, polimorfismos que potencialmente originam marcadores moleculares e variabilidade genética entre diferentes espécies de planta. Entre os vários bancos de dados existentes, o Photosom 1 é um exemplo de banco de dados e portal que permite acesso à informação de conjuntos completos de genomas de plantas,
genes e sequências homólogas, informação funcional e de famílias genéticas, além de alinhamento de sequências. Genômica comparativa. A disponibilidade de sequências de genomas de plantas, juntamente com o acúmulo de dados de expressão genética relacionados às mais variadas características agronômicas, representam valiosos recursos para descobertas de genes e novas vias metabólicas envolvidas em processos biológicos de interesse. Uma das principais vantagens da genômica comparativa é a transferência da informação de anotações de genes e de plantas modelos para as culturas agrícolas recém-sequenciadas, onde estudos funcionais ainda são rudimentares. Análise filogenética e famílias genéticas. Famílias genéticas são grupos de genes homólogos descendentes de uma ancestral comum, cujo evento de separação é uma duplicação genômica que recém-similaridade de sequência e, em muitos casos, similaridade de função. As informações genóticas disponíveis em bases de dados públicas fez com que fosse possível o estudo da origem e expansão das famílias de genes. Análise de famílias de genes em diferentes genotipos de uma mesma espécie tem sido realizada em várias plantas para identificar genes relacionados a mecanismos de controle de estresse e outras características, por exemplo, a análise filogênica da família de fatores de transcrição NAC de soja previu que 58 genes estão envolvidos na resposta à desidratação. A unidade mista de pesquisa em genômica aplicada a mudanças climáticas, UNIP GenClima. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, e a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, deverão um importante passo para enfrentar o desafio de desenvolvimento de plantas transgênicas tolerantes a condições ambientais adversas, ao firmarem em dezembro de 2012 um acordo para a criação da Unidade Mista de Pesquisa em Genômica aplicada às mudanças climáticas, UNIP GenClima. A UNIP GenClima é uma iniciativa conjunta da Embrapa e da Unicamp para unir suas
competências em ciência genômicas e biologia molecular de plantas. Essa parceria tem como objetivo a criação de um pipeline de genômica funcional, figura 2, focando na descoberta e na validação de genes por meio de transgenia, visando a produção de variedades mais adaptadas às condições ambientais exacerbadas por mudanças climáticas. Aqui tem um modelinho como funciona o grupo deles de pesquisa. Aqui as referências bibliográficas. E muito obrigado. E boa noite, ou boa tarde, bom dia a todos.